Olá a todos, vamos iniciar, pessoal, mais uma aula sobre o conteúdo de controle vetorial e a gente está abordando o controle vetorial orientado pelo campo, né? Hoje nós vamos explorar o controle vetorial orientado pelo campo magnético do estator e esse tipo de controle tem uma aplicação bastante atual, né? É uma aplicação em máquina de indução duplamente alimentada e que no cenário atual esse tipo de máquina é bastante utilizado em aerogeradores, principalmente nos aerogeradores instalados em solo, instalados onshore, como costumamos falar, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula. Então, o Field Oriented Control, o FOC, né? E a aplicação que nós vamos abordar a partir de agora, uma aplicação para máquina de indução de rotor bobinado ou máquina de indução duplamente alimentada, também conhecida, né? DFIG ou DFIG, certo? Bastante explorada aí nos livros e artigos, dissertações, teses, enfim. Bom, essa figura que vocês estão vendo é a figura de um diagrama vetorial, tá certo? Envolvendo os diversos sistemas de referências presentes nesse tipo de aplicação. Então, nós estamos vendo aqui, nós podemos destacar pelo menos 3 sistemas de referências. Esse verde aqui, o sistema de referências do estator, é um sistema estacionário, certo? Ele está fixo. Depois nós temos o sistema de referências do rotor, onde a gente usou essa cor laranja, e esse sistema de referências ele gira no sentido anti-horário, tá certo? Esse é o sentido que nós estamos adotando como sentido positivo do movimento. Então, esse sistema de referência gira no sentido positivo, ou seja, no sistema anti-horário com a frequência angular ômega-r, R de rotor. E depois nós temos esse outro sistema de referências em preto, tá certo? Esse sistema de referência, ele é o sistema do vetor fluxo magnético do estator, ou campo do estator. Ele também gira no sentido positivo, ele gira no sentido anti-horário, com uma frequência angular ômega-s. Esse S aí de síncrono, porque o campo do estator, ele gira com a frequência angular da rede elétrica, a frequência síncrona. Bom, então, o que nós temos em termos de máquina? Nós temos um enrolamento trifásico no estator, um enrolamento trifásico no rotor, ambos com os terminais acessíveis, ou seja, eu posso alimentar tanto no rotor quanto no estator. Geralmente a alimentação do estator é a alimentação da rede elétrica, então o estator fica diretamente conectado à rede elétrica. E no rotor eu tenho um conversor, na maioria das vezes um conversor back-to-back, tá certo? Então a partir desse conversor eu posso controlar as correntes do rotor e através das correntes do rotor eu posso controlar as variáveis do estator, potência do estator, né? A potência ativa do estator, a potência reativa do estator, as correntes estatóricas. Então, tudo isso é possível fazer. Perfeito? Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação em aerogeradores, né? É uma aplicação bastante atual, e aí eu acho que vale a pena a gente tocar um pouquinho nesse assunto, chamar atenção para algumas peculiaridades desse sistema. E aí, só lembrando mais uma vez que o sistema de referência
que nós estamos adotando para esta aplicação é o fluxo magnético do estator, ou campo estatórico. Então, significa dizer que eu vou trabalhar com variáveis do rotor no referencial do rotor, variáveis do estator no referencial do estator. E aí eu vou pegar todas essas variáveis, todas essas equações, essa modelagem matemática e referenciar para um sistema de referência comum, que no caso é o fluxo magnético do estator. Então eu vou passar todas as variáveis que estão escritas no referencial do estator para o fluxo do estator, todas as variáveis escritas no referencial do rotor também para o fluxo do estator. Então, a partir daí, todas essas equações, essas variáveis estarão falando a mesma língua e eu vou poder fazer manipulações porque elas agora estão todas no mesmo referencial. Muito bem. Bom, essa figura mostra, pessoal, um diagrama de blocos, né, um esquemático do estágio de potência de um aerogerador, onde nós temos as pás, tá certo? Geralmente se trabalha com sistemas de 3 pás. Então nós temos aqui essas pás, elas estão fixadas na nacelle do aerogerador, tá certo? E a nacelle, ela, na verdade, essas pás elas estão fixadas no cubo, né? E o cubo ele está fixado na nacelle, né? A nacelle é todo aquele compartimento que envolve, né, conversores, máquina, eixos, caixa de engrenagem. Então todos esses estão dentro da nacelle. E a nacelle ela tem uma abertura onde eu ponho o cubo, e no cubo eu tenho as hélices, as pás fixadas, as 3, e isso aí para o lado de fora da nacelle. Para o lado de dentro eu tenho a fixação de um eixo, tá certo? Um eixo que vai estar conectado a uma caixa de engrenagens. Então, do lado das hélices, eu vou ter uma velocidade baixa. Do lado da máquina, eu terei uma velocidade mais alta. Ok? Então, é assim que se trabalha esse tipo de sistema. Então, aqui eu teria uma nacelle, tá certo? Envolvendo toda a parte elétrica, eletrônica, ok? Eletromagnética, controle, comando, proteção, tudo isso, essa transformação, né? Transformador também fica lá. Então, na nacelle eu teria tudo isso, ok? E aí, a parte da nacelle responsável pela transmissão ou a conversão desta energia, tá certo? Então eu teria o cubo ligado às hélices, a hélice girando. Este cubo ele já está na parte de fora da nacelle, né, girando com as hélices. Para a parte interna, para a parte de dentro, esse cubo está conectado a um eixo. Esse eixo, por sua vez, a uma caixa de engrenagens, e da caixa de engrenagens sai um outro eixo para a máquina, para o gerador de indução duplamente alimentado. Então, do lado da nacelle, do lado das hélices, esse eixo ele trabalha em uma frequência angular menor, e para o lado da máquina, esse eixo trabalha com uma frequência angular maior. Isso eu necessito dessa caixa de engrenagens para fazer essa compatibilização de velocidade, porque a máquina de indução duplamente alimentada ela não tem muitos pares de polos, como por exemplo uma máquina síncrona.
onde na máquina síncrona é comum eu ter 80 pares de 80 polos, né? 72 polos, 96 polos. Na máquina de indução duplamente alimentada, não, eu tenho um par de polos, 2, 3, 4. Certo? Então eu preciso dessa caixa de engrenagens e isso acaba impactando no custo desse sistema, porque essa caixa de engrenagens ela é muito cara, aumenta, ela tem um forte impacto no custo final desse sistema. Bom, então, esse sistema ele ficou bastante famoso porque o conversor, esse que vocês estão vendo aqui, olha só, ele é conectado ao circuito do rotor, enquanto que os terminais do estator são conectados diretamente ao ponto de conexão comum ou ao secundário do transformador de acoplamento, tá certo? O primário do transformador ficaria conectado com a rede elétrica. Bom, então, através do circuito do conversor, ou seja, através do circuito do rotor, né, esse circuito que alimenta o conversor, ele só flui uma parte da energia, tá? A maior parte da energia flui através do estator e uma pequena parte através do rotor. E por isso, esse conversor aqui que nós estamos falando, no caso, nós temos um conversor back-to-back, tá certo? Ele tem esse nome porque ele tem um elo CC em comum, são dois conversores, como se um tivesse de costas para o outro. Então, esse aqui está vendo em suas costas CC e à sua frente CA, e esse aqui está vendo em suas costas CC e à sua frente CA. Então, na verdade, eu tenho um conversor CA, CC, CA, e ele é bidirecional, pode fluir energia tanto do rotor para a rede, através dele, quanto da rede para o rotor. Tá certo? E a gente vai ver em que casos esses fluxos eles são num sentido ou são no outro. Através do circuito do estator, eu só posso ter energia fluindo em um sentido, do estator para a rede elétrica, porque isso aí vai caracterizar que é um gerador, tá certo? Se inverter esse fluxo de energia aqui no circuito do estator, ele vira um grande ventilador, né? Ele viraria um motor, perfeito? Pois bem, então, esse sistema ele ganhou bastante notoriedade, pessoal, principalmente a partir da década de 90, né? Onde saíram os primeiros artigos e começou a se implementar esse tipo de sistema, justamente porque o conversor ele processa somente uma fração de toda a potência, tá certo? Do estator. A gente vai, ao longo dessa aula, estudar, ver que fração é essa. E, como eu falei, ele tem muitas vantagens, também tem desvantagens. A gente já falou uma desvantagem, né, que é essa caixa de engrenagem, acaba impactando no custo. Ele tem outra desvantagem, que são as escovas. O sistema de coleta, né, de corrente no circuito do rotor é através de escovas. E essas escovas elas precisam de manutenção com uma certa frequência. Isso acaba inviabilizando esse tipo de aerogerador para aplicação offshore, ou seja, aplicação no mar. Então, geralmente no mar o que se usa são máquinas síncronas, aerogeradores baseados em máquinas síncronas. E na terra, esse aqui, na verdade, é o grande campeão nas instalações, né? Realmente se prefere bastante esse tipo de aerogerador por conta de muitas vantagens inerentes a ele. Eu já destaquei a questão do conversor, que processa uma menor quantidade de energia, né? Apenas uma fração. Isso tem muitos impactos. Primeiro, menor perda do que se fosse um conversor pleno, ok? Full scale. Outra vantagem é que esse conversor é mais barato também, por se tratar de uma potência menor.
Outra vantagem ainda é que, se vocês observarem aqui o conversor do lado da rede elétrica, ele na verdade é um conversor que está em uma configuração shunt com a rede elétrica e eu posso usar várias técnicas de controle aqui para melhorar a qualidade de energia, a energia que o próprio aerogerador está injetando na rede elétrica. Então eu posso usar tipos de controles que favoreçam a implementação de filtragem ativa ou outros tipos de controles que favoreçam a implementação de um STATCOM para controle de reativo, para controle de regulação de tensão no PCC. Então, eu posso utilizar as características FACTS desse conversor do lado da rede, tá certo? Então, isso envolve os FACTS que nós conhecemos, né, o STATCOM, tá certo? E também envolve outro tipo de condicionador de energia, que são os filtros ativos. Então eu posso muito bem, com pequenas alterações no sistema de controle, tá certo? Aqui no conversor do lado da rede elétrica, implementar todos esses serviços que acabam agregando valor para esse tipo de aerogerador. Okay? Então, esses pontos que eu destaquei, eles são pontos relevantes e que fazem com que esse aerogerador ele tenha uma preferência para as instalações em terra. Vamos lá. Bom, então voltando aqui à nossa modelagem matemática, uma vez que nós já exploramos algumas características desse tipo de aplicação, imagina, pessoal, que nós estamos com aquele nosso sistema de referência, né? Aqui nós temos 3 sistemas de referências, o sistema de referência do estator, o sistema de referência do rotor e o sistema de referência do vetor fluxo magnético do estator, o campo do estator, tá certo? Esse verde, o laranja e o preto. Para que o nosso diagrama não ficasse tão pulverizado de informações, eu me dei ao luxo de colocar somente os eixos DQ do referencial que nós iremos trabalhar, tá certo? O campo do estator. Então, os outros eu só coloquei um dos eixos, né? Só o eixo direto, tanto no eixo do estator, tanto no referencial do estator quanto no referencial do rotor. Muito bem. Então, olha só, eu vou começar escrevendo essa equação. Essa equação é a equação da tensão do estator, e aqui eu estou no referencial do próprio estator, estou escrevendo essa equação no próprio referencial do estator, e eu vou começar partindo da seguinte premissa. Se eu puder desprezar essa resistência estatórica, então essa tensão do estator, ela vai ser praticamente a diferencial do fluxo do estator. Tá certo? Se eu puder desprezar essa resistência estatórica, essa tensão do estator será praticamente a diferencial, a derivada do vetor fluxo magnético do estator. Isso é uma coisa bacana, porque entre a diferencial, certo? Vamos admitir que estejamos trabalhando com sinais, com formas de ondas senoidais. Então, se eu tenho um seno aqui no fluxo do estator, eu terei um cosseno, tá certo? No vetor tensão do estator. Ou seja, se aqui é seno, esse aqui é cosseno, tá certo? Significa dizer que o vetor tensão do estator está adiantado de aproximadamente 90 graus. Eu estou botando esse aproximadamente aqui porque, na verdade, a resistência estatórica ela não é nula. Em determinados casos, ela pode ser desprezada. Que casos são esses? São aqueles casos onde eu tenho uma potência alta para essas máquinas. Então, máquinas cuja potência é alta, tá certo? A gente está falando aí na ordem dos megawatts. Então, eu posso desprezar essa resistência para esse tipo de análise. Para outros, é interessante até que ela fique. Seria até para terceiros, tá certo? Digamos assim, seria interessante que ela fosse maior, né?
Então, a questão do valor dessa resistência, pessoal, vai depender muito do tipo de análise que eu estou fazendo. Se eu estou para esse tipo de modelagem aqui inicial, o desprezo dessa resistência é bem-vindo, porque eu posso simplificar o meu sistema. Ou seja, eu posso dizer que a minha tensão está praticamente adiantada 90 graus com relação ao fluxo do estator, e vocês vão já ver o que isso vai implicar no nosso sistema. Muito bem. Então, a gente já viu que quanto maior for a potência dessa máquina, mais eu posso desprezar essa resistência estatórica, e mais verdadeiro é essa equação aqui que eu estou apontando, tá certo? A tensão do estator como sendo a representação aproximada da derivada do fluxo do estator. Ponto. Bom, então vamos admitir que nós estejamos trabalhando com máquinas cuja potência é uma potência elevada, tá certo? Eu posso desprezar essa resistência estatórica, só para vocês terem uma ideia de quantidade, né? Vamos tentar quantificar aqui. Para máquina de potência elevada, na ordem dos mega, se um valor bastante típico para essa resistência estatórica em PU seria tipo 5 milésimos de PU. Então, é uma resistência realmente baixa, tá? Onde eu posso, para determinadas análises, eu poderia desprezar. Para outras análises, como eu falei ainda há pouco, vou até me adiantar, para outro tipo de análise seria até bem-vindo que essa resistência fosse maior. Por quê? Que tipo de análise são essas, professor? É aquele tipo de análise onde você tem um curto-circuito. Uma das grandes desvantagens dessa máquina também, pessoal, é que um curto-circuito na rede, né, um curto-circuito na rede elétrica, ela vai justamente diretamente no circuito do estator. O que protege um pouco mais é porque entre a rede e o estator eu sempre vou ter um transformador. Tá certo? Esse transformador ele está, como eu falei para vocês, dentro do aerogerador, ele está dentro da nacelle. Tá? Então, curto-circuito na rede elétrica, eu tenho o transformador ali para barrar um pouquinho, mas eu também nem posso confiar muito na impedância do transformador, porque a impedância é baixa. Ok? Então, na verdade, um curto-circuito ele vai na cara, por assim dizer, do estator. Isso aí é muito grande, porque causa altas correntes estatóricas. Então, seria necessário que eu tivesse um pouco mais de resistências para melhorar esse amortecimento e fazer com que essas correntes não alcançassem picos tão elevados. Tá? Mas essa é uma outra história. É só para justificar para vocês que, dependendo do tipo de análise, nós desejamos que esses valores, no caso aqui dessa variável, a resistência estatórica, possam ser maiores ou possam ser menores. Depende do tipo de análise que eu estou fazendo. Pois bem, então olha só. Se eu posso considerar desprezível essa resistência, significa dizer que o meu vetor azul aqui é o fluxo magnético do estator. Ele está alinhado com o eixo preto, o eixo direto desse sistema de referências. Então, se ele está alinhado, eu posso dizer que o vetor tensão do estator está praticamente sobre o eixo em quadratura. Praticamente. Não estou dizendo que está exatamente igual. Totalmente alinhado, porque a resistência estatórica, eu insisto, não é zero, não é nula. Ela é muito pequena, mas existe um pequeno valor. Muito bem. Então, olha só. Essa é a primeira aproximação. E super bem-vinda. Se você observar esse vetor azul, ele só tem componente no eixo direto. Ou seja, todo o vetor fluxo magnético do estator está compreendido na sua componente no eixo direto, π(SD). Por outro lado, por eu fazer esta aproximação, todo o vetor tensão da rede elétrica está compreendido na sua componente em quadratura. Então, VS é exatamente igual, o módulo de VS exatamente igual ao módulo de VSQ,
o VSD é nulo. Então, isso aqui já é uma aproximação e que será muito bem-vinda nas nossas equações futuras, tá certo? Muito bem. Vamos partir para a modelagem matemática. Eu falei no início que a gente vai fazer a modelagem matemática do estator, depois vai fazer do rotor. O estator a gente vai começar escrevendo as variáveis no referencial do estator e logo vai migrar para o fluxo do estator, e as do rotor da mesma forma. Vamos começar escrevendo no referencial do próprio rotor, depois migraremos para o sistema de referências, que será comum a todos o fluxo magnético do estator. Pois bem, tensão do estator no referencial do estator. Essa equação até nós tínhamos escrito ainda há pouco, tá certo? Então, tomei o cuidado de identificar em cada uma das variáveis aqui, tá certo? As variáveis vetoriais, em que referencial elas estão naquele determinado momento. Isso aí facilita bastante o entendimento de vocês, eu tenho certeza. Bom, o que eu vou fazer? Olha só, a tensão do estator está escrita nessa primeira equação no próprio referencial do estator, mas entre o referencial do estator e o referencial do fluxo magnético do estator, eu tenho uma diferença angular que eu chamei de μ. Vou passar do referencial estacionário para o referencial girante, cuja a diferença de posição entre eles é μ. Então, vou multiplicar todo mundo aqui, E elevado a menos J μ, tá certo? Muito bem, vou fazer isso aqui em todas as equações. Eu vou identificar todas as variáveis no referencial do estator, pessoal, com o sobrescrito EST. No rotor, HOT. E quando não tiver nada, então nós estaremos no referencial de interesse, no nosso referencial destino, no referencial do fluxo magnético do estator, tá certo? Quando não tiver nada, referencial síncrono. Muito bem. Então, essa primeira parcela aqui do lado esquerdo eu passo diretamente. A primeira parcela do lado direito eu também passo diretamente. Agora a última parcela não dá, porque esse operador E elevado a menos J μ não está multiplicando diretamente o fluxo, né? Ele está do lado de fora da diferencial. Então eu vou ter que desenvolver isso. Muito bem. Mas como a gente já fez bastante, nós já fizemos algumas vezes, tá certo, essa demonstração, eu vou me privar de fazer isso, tá certo? E aí a gente já vai passar diretamente para a equação final, tá? Quando a gente desenvolve, a equação anterior chega nessa equação aqui que vocês estão vendo, ó, em todas as variáveis vetoriais, já caíram os sobrescritos, ou seja, todas elas já estão no referencial do fluxo magnético do estator. Só que eu tenho uma equação vetorial, e essa equação vetorial dará origem a duas equações escalares, uma no eixo direto e outra no eixo em quadratura do fluxo magnético do estator, do referencial fluxo magnético do estator. Então, tensão do estator no referencial fluxo magnético do estator, componente direta. Tensão do estator no referencial fluxo magnético do estator, componente em quadratura. Então, tenho essas equações aqui para as componentes direta e em quadratura para a tensão do estator no referencial fluxo magnético do estator. Pois bem, agora vamos para o rotor. Então, escrevendo mais uma vez aqui, olha, dessa vez a equação da tensão do rotor, né? Enrolamento do rotor. Então, eu tenho aqui a tensão do rotor no referencial do rotor, ele será igual a queda de tensão, a resistência desse enrolamento vezes a corrente vetorial, mais a derivada do fluxo, todos no referencial do rotor. O que eu vou fazer? Eu vou observar qual é a diferença angular entre esses dois referenciais. Então, para passar do rotor para o estator, para o fluxo magnético do estator, digo melhor, passando as variáveis vetoriais desta equação, que todas estão no referencial do rotor, passando para o referencial fluxo magnético do estator, eu multiplico por E elevado a menos J, que multiplica μ menos epsilon.
tá certo? A diferença entre essas posições. Mais uma vez, esta primeira parcela aqui do lado esquerdo, eu já faço essa translação diretamente. A primeira parcela do lado direito também, mas a segunda parcela não dá, porque o operador está fora da diferencial, então tenho que desenvolver. Uma vez desenvolvido, cheguei a essa equação. Olha só, pessoal, que interessante. Vai aparecer a diferença entre as frequências angulares dos dois referenciais. Referencial fluxo magnético do estator com a sua frequência angular ômega-s e o referencial do rotor com a sua frequência angular ômega-r. A própria frequência angular de giro lá do rotor, né? Muito bem. Essa equação vetorial dará origem a duas equações escalares, uma no eixo direto e outra no eixo em quadratura, da tensão do rotor, agora no referencial fluxo magnético do estator. Observem, pessoal, que apareceram em ambas a diferença entre as frequências angulares dos dois referenciais. A gente vai já definir o escorregamento dessa máquina. O escorregamento ele é dado pela diferença entre as posições do vetor fluxo magnético do estator e a posição do rotor, tá certo? De onde nós temos, eu utilizei essa letra aqui, sigma, né? Eu nem sabia que isso aqui era sigma, fiquei sabendo outro dia. Bom, então, aqui é o escorregamento da máquina, ele é definido como sendo a diferença entre a frequência angular síncrona e a frequência do rotor, dividido pela frequência síncrona. Muito bem. Se eu tiro o valor de ômega-s menos ômega-r, eu chego a sigma, ou escorregamento, vezes a frequência síncrona, ômega-s. Certo? Essa equação bem aqui. Então, posso substituir nas equações anteriores justamente isso. Antes de fazer isso, vamos explorar aqui alguns casos, pessoal. Então, olha só. Se eu estou trabalhando no sistema de referência subsíncrono, tá certo? O sistema no modo de operação, nada de sistema de referência subsíncrono. Não esqueçam que eu falei isso. Se eu estou trabalhando com o modo de operação subsíncrono, essa máquina ela pode operar de acordo com 3 modos de operação no que diz respeito à sua frequência angular, à sua velocidade. Ela pode operar subsíncrono. No modo de operação subsíncrono, a velocidade do rotor é menor do que a velocidade da rede. A frequência angular do motor é menor do que a frequência angular da rede elétrica. Subsíncrono. Síncrono, elas são iguais. E supersíncrono, o rotor ele gira com a frequência angular maior do que a frequência síncrona, a frequência da rede elétrica. Tá certo? Para o modo subsíncrono, o escorregamento é positivo. Para o modo síncrono, é 0. Para o modo supersíncrono, é negativo. Tá certo? Então, eu queria esclarecer esses pontos. Tá? E aí, se vocês estão lembrados do esquemático que eu mostrei ainda há pouco, né, do estágio de potência de um aerogerador, né, lá com seu conversor back-to-back conectado ao rotor, eu falei para vocês que você pode ter o fluxo de energia no circuito do rotor fluindo rotor-rede ou então rede-rotor. Do rotor para a rede, ele flui sempre que eu tenho modo de operação supersíncrono. Então, a frequência angular do rotor é maior do que a frequência síncrona. Logo, o escorregamento é negativo. Essa potência, ela é tida, essa potência que flui do circuito do rotor, ela tem um valor negativo, indicando que o sistema é um sistema. Nesse modo, ele está operando, gerando energia através do circuito do rotor.
circuito do estator ele sempre vai ser gerador. Mas no circuito do rotor ele pode ter fluxo nos dois sentidos, como eu apontei ainda há pouco. Bom, quando essa frequência angular do rotor ela é igualzinha à frequência síncrona, significa dizer que o escorregamento é zero e eu não tenho potência ali naquele circuito. Na verdade, pessoal, na vida nós temos sistemas reais. Então, muito pouca coisa é ideal ou pode se aproximar da idealidade. Então, para sistemas reais, eu sempre vou ter perda de energia. Então, eu sempre vou ter que... Esse sistema ele sempre vai ter que processar um pouquinho de energia ativa para o conversor, porque o conversor ele vai precisar dissipar. Ele está funcionando, tá certo? Por menor que seja a corrente, ele vai precisar dissipar. Então, eu vou ter um pouquinho de perda nos próprios semicondutores, vou ter um pouquinho de perda nos magnéticos e por aí vai. Então, tem um pouquinho de ativo, tá certo? Só para dizer que não tem mesmo, só para a manutenção do conversor, digamos, por assim dizer. E o outro modo de operação é o subsíncrono. Esse modo ocorre quando a frequência angular do rotor é menor do que a frequência síncrona. E aí, o fluxo de energia ele vem da rede para o rotor. E essa potência é positiva, porque o escorregamento é positivo. Ok? Só para esclarecer esses pontos. Que serão importantes lá na frente quando vocês estiverem fazendo análise desse tipo de sistema. Bom, então eu simplesmente peguei as equações das tensões do rotor nos eixos direto em quadratura do fluxo, no referencial fluxo magnético do estator, o referencial síncrono. A partir de agora, para a gente não ficar carregando esse referencial fluxo magnético do estator, eu vou falar dele esporadicamente. Eu vou me referir mais referencial síncrono. Quando eu falar referencial síncrono, vocês já associam ao fluxo magnético do estator, porque o fluxo magnético do estator ele gira com a frequência angular síncrona, tá certo? Muito bem. Então, olha só. Nós temos aqui essas equações de tensões do rotor no eixo direto em quadratura, referencial síncrono, e apareceu aqui o escorregamento. E apareceu também a frequência síncrona, tá certo? Em ambas as equações. Muito bem. Continuando aqui a modelagem. Vamos... Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. Todos já estão no mesmo referencial, ok, pessoal? Todos já estão no mesmo referencial. Então, significa dizer que eu estou aqui com as expressões para o fluxo magnético do estator, nos eixos direto em quadratura, tá certo? Todo mundo no mesmo referencial. Então, corrente do estator vezes a indutância própria do estator, acoplamento vezes a corrente do rotor. No mesmo eixo, tá? No eixo direto. Em quadratura, segue a mesma coisa. Para o rotor vale o mesmo, ok? Se eu estou olhando a partir do rotor ou a partir do estator, agora pouca diferença faz, porque todas as variáveis já estão referenciadas a um referencial comum, que é o referencial síncrono. Bom, agora vamos seguir com a modelagem e começar com as nossas simplificações. Olha só, nós vimos lá atrás, há alguns slides atrás, que a componente em quadratura do fluxo do estator é nula, porque ele está concentrado totalmente sobre o eixo direto. Isso daí tem um impacto. Se você pegar a equação do fluxo do estator no eixo em quadratura, que a gente viu ainda há pouco, a segunda equação que a gente viu no slide anterior, você coloca o psi SQ igual a zero, chegará a essa equação que eu estou apontando aqui, resolvi essa equação para a corrente do estator, então tirei o valor da corrente no estator no eixo em quadratura, ou a componente em quadratura da corrente do estator, cheguei a essa equação, que ela é bem importante, porque ela diz o seguinte, olha, controlando-se a corrente do rotor no eixo em quadratura, eu controlo diretamente a corrente do estator nesse mesmo eixo. Tá certo? Então, controlando IRQ, eu controlo ISQ. Perfeito, pessoal? E eu vou controlar esse IRQ com o meu conversor. Então, quanto
mais controlável, quanto mais eu puder aproximar o meu conversor de um conversor fonte de corrente ideal, não estou dizendo que ele vai ser um fonte de corrente ideal, quanto mais eu puder aproximá-lo de uma fonte de corrente ideal, ou seja, quanto mais controlável ele for, melhor esse controle. Tá certo? Observem que eu estou controlando essa variável através do meu conversor. Pois bem, vamos seguir. Olha só, coisa interessante. A potência do estator, ela é dada por essa equação aqui, ó, VSD ISD mais VSQ ISQ. VSD é nulo, pela própria simplificação que nós fizemos ainda há pouco, no início dessa aula. Tá certo? Então, o nosso VSD, ele é nulo. Se ele é nulo, eu simplifico a equação da potência por isso aqui. VSQ e ISQ. Ora, mas o ISQ eu já sei quanto é o valor. Eu achei ainda há pouco. Então, substituir, olha só. Lembra, pessoal, que eu não tenho acesso às correntes do estator. Tá certo? Eu não tenho acesso. Essas correntes vão diretamente para a rede. Eu controlo as correntes do rotor. Então, sempre que eu tiver equação com correntes do estator, eu vou tentar eliminar as correntes do estator, porque não tenho acesso. Eu tenho que deixar tudo em relação, em função das correntes rotóricas, que são elas, de fato, que eu vou controlar. Muito bem. Então, a gente chegou nesse modelo que diz o seguinte, olha, controlando-se a corrente do rotor no eixo em quadratura, eu também controlo a potência ativa do estator. Então, através do controle das correntes rotóricas, eu controlei a potência lá em cima, no circuito do estator. Excelente. Vamos fazer a mesma análise, tá certo? Agora para o outro eixo. O fluxo está todo concentrado no eixo direto, tá certo? Então, eu resolvi, olha só, mais uma vez, resolvi a equação para ISD. Claro, eu não tenho como controlar as correntes estatóricas, então eu tento eliminá-las da minha modelagem. Então, onde tiver ISD, eu vou substituir por esse... Aqui eu estou somente fazendo um pouco de desenvolvimento nessa equação, trabalhando um pouco essa equação, para que apareçam algumas variáveis, que elas estão aqui meio que escondidas, mas que são dados da máquina, que você consegue do manual do próprio fabricante, tá certo? Então, eu fiz uma manipulação aqui, um pouquinho de manipulação, cheguei nessa equação, e olha só, coloquei LM sobre LS em evidência, e apareceu isso aqui. Olha, pessoal, se vocês observarem isso aqui, nada mais é do que a corrente de magnetização, ou seja, todo o fluxo dividido pela indutância de magnetização. Então, eu tenho aqui a corrente de magnetização da minha máquina. E ela tem um valor constante. Ou seja, esse fator aqui é constante. Aqui eu também tenho outra constante. Então, essa equação me diz o seguinte, se eu controlar a corrente do rotor no eixo direto, eu também controlo a corrente do estator no eixo direto. Só que essa dependência não vai ser uma dependência linear, será uma dependência afim. Aqui eu tenho uma função afim, tá certo? Relacionando essas duas variáveis. No eixo em quadratura eu tenho uma função linear, então essa correspondência é mais direta. Mas aqui também funciona. Então, controlando-se a corrente do rotor no eixo direto, controla-se também a corrente do estator nesse mesmo eixo, certo? Aqui só para lembrar que eu tenho a corrente de magnetização da minha máquina. Muito bem. Vamos seguindo. Agora a potência reativa. Olha, a potência reativa ela é dada por esta equação, tá certo? Uma vez que o VSD é nulo, eu já consigo simplificar esta equação e, tendo calculado o valor de ISD, substituindo nessa equação, eu terei essa equação final aqui que vocês estão vendo. E aí eu digo, olha, controlando-se a corrente do rotor no eixo direto,
eu controlo a potência reativa do estator. Vamos observar aqui o seguinte, olha só, pessoal. A tensão da rede, ela é considerada constante. Então, eu não estou trabalhando com variação na tensão. Ela é constantezinha, o valor RMS dela não muda. Então, essa parte é constante, isso aqui tudo é uma constante, isso aqui também é constante. Tá certo? Frequência, a gente considera a frequência da rede elétrica e a tensão da rede elétrica constantes. Ok? Tensão da rede elétrica eu estou admitindo como sendo a própria tensão do estator. Muito bem. Então, controlando a corrente do rotor no eixo direto, eu controlo a potência reativa do estator. E aqui vai aparecer uma parcela feed-forward. Aqui, na verdade, é a potência reativa de magnetização da máquina. Então, essa máquina é uma máquina de indução, ela precisa de reativo para trabalhar, ok? Para a sua operação normal. E essa é a parcela de potência reativa associada à magnetização da máquina. Então, vocês observaram, pessoal, que através do controle das variáveis do rotor, das correntes do rotor, para ser mais específico, eu controlo diretamente as potências ativa e reativa do meu estator. Tá certo? Professor, isso é importante? Claro que é, porque sempre que você conecta algo de geração na rede elétrica, certo? Seja ela fotovoltaica, seja ela eólica, tá certo? Ou quaisquer outros tipos de fontes, o operador do sistema, ele necessita que você possa controlar essas variáveis. Quais são as variáveis? Potência ativa e potência reativa de maneira independente, para que no momento em que ele requisitar, você ter condição de fazer esse controle. Então, em um determinado momento, ele vai entrar em contato direto com a gerência do parque e vai dizer, olha, eu estou precisando de tanto de reativo capacitivo, estou precisando de tanto de reativo indutivo, estou precisando de maior potência ativa se você tiver disponível. Ou então, diminua a potência ativa, porque a nossa linha não vai suportar. Então, todas essas questões são tratadas e por isso você precisa ter acesso a esses controles da potência ativa e da potência reativa e de maneira independente, ou seja, para que uma não interfira na outra. Você mudou o set point de uma, a outra não é para perceber e vice-versa. Tá? Na realidade, elas percebem, mas essa percepção tem que ser a menor possível, tá certo? E esse pequeno transitório, né, por conta da percepção de uma potência com relação à outra, quando da mudança de seu valor de referência, então ele não pode causar instabilidade para o sistema. Bom, então essa aqui é uma... Esse aqui é um diagrama de blocos do meu sistema de controle, do conversor do lado do rotor, tá certo? Rotor Side Converter. Então, o conversor do lado do rotor, aqui ele. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o conversor do lado da rede, mas a gente já tratou desse esquema de controle, então vai ser um pouco mais rápido, eu vou perder um pouquinho mais de tempo nesse que estou mostrando a partir de agora. Então, através do eixo direto, olha só, pessoal, eu controlo a potência ativa e reativa do estator. Então, eu tenho aqui para a potência através do eixo direto, eu controlo a potência ativa do estator. Através do eixo, vou refazer. Através do eixo direto, eu controlo a potência reativa do estator, como a gente viu ainda há pouco na modelagem. Através do eixo em quadratura, eu controlo a potência ativa do estator. Tá certo? Como a gente viu ainda há pouco, através da modelagem. Então, vou começar pelo eixo em quadratura. Então, eixo em quadratura, controle da potência ativa. Vou setar um valor para esta potência, né, como meu valor de referência. Então, eu comparo esse valor com o valor medido ou calculado. Posso calcular também, né? Eu meço tensão e meço corrente e faço o cálculo, né? Aquele cálculo de potência que vocês já conhecem. Estou medindo aqui, ó,
tensão do estator, corrente do estator e corrente do rotor. Tá certo? Passo pelas transformadas ABC, DQ, e eu tenho todos esses valores aqui em DQ. Muito bem. Uma vez que eu comparei essas potências, né, a potência de referência e a potência medida, eu vou gerar um erro esse erro vai excitar um controlador PI, e esse controlador PI vai me dar como saída a referência de corrente no rotor que eu preciso sintetizar, isso aí no eixo em quadratura, ok, pessoal? A referência de corrente no rotor que eu preciso sintetizar para que eu possa ter esse dito valor de potência ativa. Aí, como eu tenho um sistema cascateado aqui, vocês estão vendo aqui nos dois eixos, eu tenho PIs cascateados. Tá? Então, por vezes, não é tão simples de você sintonizar esses controladores. Temos 4 controladores, né, PI, tá certo? 2 e 2 cascateados, 2 em cada eixo, 2 por eixo. Bom, comparei esse valor de referência com o meu valor medido, que ainda há pouco eu falei sobre ele, né? Medi em ABC, depois passei para DQ. Gerei erro, passei por um outro controlador PI, gerei minha tensão de referência do rotor no eixo em quadratura. Vamos lá para potência reativa. Fixei um valor de set point para a reativa, comparei com o valor medido, gerei erro, passei por um PI, e esse PI vai me dar o valor de referência da corrente do rotor no eixo direto. Através desse valor, sintetizando esse valor que eu terei o correspondente valor da potência reativa do estator. Comparo esse valor de referência com o valor medido, gero um erro, passo por um PI e tenho agora como saída desse PI a minha tensão do rotor, minha tensão de referência do rotor no eixo direto. Agora, basta que eu faça a conversão DQ ABC e jogue esses valores de referência para o meu PWM para gerar os 6 sinais para os interruptores, para os semicondutores. Muito bem. Resta saber como é que eu vou descobrir essa posição do fluxo do estator. Muito bem. Vocês lembram lá daquela aproximação que eu fiz no início? Desprezando a resistência estatórica e admitindo que o meu vetor tensão da rede elétrica ou tensão do estator está praticamente 90 graus à frente do meu vetor fluxo do estator. Então, é isso. Isso aqui também vai ajudar. Por quê? Porque no lado da rede elétrica, pessoal, no conversor do lado da rede, eu já tenho um PLL que ele está descobrindo, ele descobre o tempo todo, né? Ele trabalha online e ele descobre a posição do vetor tensão da rede, que também é a tensão do estator. Tá certo? Então, se eu tenho essa posição, eu já posso descobrir a posição do fluxo. É só pegar a posição do vetor tensão da rede elétrica e diminuir 90 graus. Por aproximação, tá certo? Na verdade, é quase 90, não é exatamente 90. Mas quanto mais aquela aproximação for verdadeira, ou seja, quanto maior for a potência dessa máquina, mais o meu sistema será preciso. Pronto, então eu descobri aqui, olha só, tensão, corrente, tá certo? Fiz o cálculo dessa posição. Como é que eu fiz o cálculo dessa posição? Muito simples, peguei o meu PLL, tá certo? Peguei o meu PLL e através do meu PLL tirei 90 graus. Só fiz isso daí e já tenho a posição aqui, ok? Do meu do Mi, tá certo? E aí, o que eu preciso para calcular o escorregamento da máquina? Através desse Mi, eu descobri a posição do fluxo magnético do rotor, mas o que eu preciso é Mi menos Epsilon, é o escorregamento, tá certo? Por definição, o escorregamento é a diferença entre a posição do fluxo e a posição do rotor.
Tá? Agora eu estou com a posição do rotor. Eu estou com a posição do rotor. Então, significa dizer que através do encoder, eu descubro a posição do rotor, ok? Descobri a posição do meu rotor. Uma vez que eu descubro a posição do meu rotor, diminuo a posição do fluxo, posição do rotor, tenho aqui o meu escorregamento. E aí alimento todas as minhas transformadas. Tá certo? Então eu espero que isso tenha ficado bem entendido, pessoal, porque é de suma importância. Bom, para o conversor do lado da rede, eu tenho um controle super clássico, que eu até já discuti com vocês nas primeiras aulas sobre controle vetorial. O controle é igual. Controlo a tensão no LCC através do eixo direto e controlo reativo através do eixo em quadratura. Posso controlar diretamente a corrente reativa ou posso ter mais um sistema aqui, PI cascateado aqui para trás, controlando diretamente a potência reativa naquele ramo, tá certo? Os outros blocos a gente já explicou bastante lá naquela primeira aula, então quem tiver dúvida é só dar uma revisada na primeira aula sobre controle vetorial, primeira ou segunda aula, logo que a gente começou a falar sobre, na verdade ao final da aula, sobre controle vetorial orientado pelo vetor tensão da rede elétrica. É a primeira aula sobre a técnica de controle vetorial, tá certo? Que nós ministramos. Bom, e para finalizar a aula de hoje, eu vou somente mostrar qual é a relação entre a potência do rotor e a potência do estator. Qual é a potência que flui através do meu conversor back-to-back, né? A potência do rotor em função da potência do estator. Eu falei para vocês que era uma fração, né? Inclusive, falei para vocês que uma das vantagens era, sob o ponto de vista do custo, né? Você tinha um conversor com um custo menor, tá certo? Porque ele processava apenas uma parte da potência, ok? Apenas uma parte da potência. Mas a gente vai ver agora que fração é essa, que parcela da potência é essa. Então eu estou escrevendo aqui, olha só, a minha tensão a minha equação vetorial da tensão do estator. Todo mundo aqui está no referencial do síncrono, tá certo? Do fluxo magnético do estator. Então, vou multiplicar pelo conjugado da corrente estatórica, todo mundo aqui, tá certo? E o que me interessa, pessoal, é essa última parte aqui, ó. Porque eu tenho aqui a perda, né, associada à resistência estatórica, aqui energia. Então, eu tenho energia por unidade de tempo, tá certo? Aqui para o campo magnético, e aqui eu tenho a potência elétrica, tá certo? Então, se eu quiser descobrir a potência elétrica, aqui no caso, a potência elétrica estatórica. Isso aqui é a potência total, tá certo? Mas está todo mundo... esse produto aqui tem todas as parcelas de potência envolvidas no sistema, mas o que me interessa é só a potência elétrica no estator, que é dado por essa última parcela aqui, que está diretamente relacionada ao torque da máquina. Bom, então, aqui, se eu pegar o valor real disso aqui, se eu desenvolvo, tá, eu chegarei a esta equação. Perfeito? Por definição, o torque eletromagnético, o torque magnético, é simplesmente essa parcela se eu tomo a porção imaginária desse produto aqui. Desse produto entre esses dois vetores, tá certo? Conjugado desse vetor IS e o fluxo do estator. Se eu faço vocês podem até fazer como exercício essa conta, chegarei a esta equação. Olha só, essa equação é bem parecida com a equação de cima, né, da potência, a menos desse ômega-s. Então, o que significa dizer que a potência do estator nada mais é do que o torque elétrico vezes a frequência angular síncrona. Tá certo?
Lembrando que o torque ele é um só para a máquina, pessoal. Se eu estou analisando no circuito do estator ou no circuito do rotor, ele não varia. Muito bem, vou fazer a mesma coisa para o circuito do rotor. Tensão do rotor no referencial do fluxo magnético do estator. Tenho essa equação. Multipliquei todo mundo pelo conjugado da corrente do rotor. O que me interessa é só a última parcela, tá certo? Associada à potência ativa. No caso agora do rotor, não é? Então, o que eu fiz? Olha só, vou desenvolver essa equação, cheguei a este ponto. A esta equação final, que relaciona os fluxos e correntes no rotor, relaciona a frequência angular síncrona e o escorregamento da máquina. Por definição, o torque é a parcela imaginária desse produto, entre esses dois vetores. Desenvolvi, cheguei, olha só, a equação super parecida com a de cima, a menos do psi, do sigma, digo melhor, do sigma ômega S. O que me leva a concluir que a potência no rotor nada mais é do que o torque, é o mesmo para os dois circuitos, né? Que multiplica o escorregamento, tá? Eu usei até S, nem usei o sigma, está parecido, eu acho. Multiplicado pela frequência síncrona, e aí, para finalizar, a minha potência do rotor é igual ao escorregamento vezes a potência do estator, ou seja, é só uma fração. Então, significa dizer, pessoal, que geralmente se trabalha com valor de 25%, 30%, tá certo? De escorregamento, né? O que vai me dar ali uma potência desse conversor, ok? Entre 25% e 30% da potência do sistema, o que é uma característica bastante interessante. Então, é muito interessante porque você, com um conversor que só manipula 30%, digamos, da energia do sistema, você consegue controlar 1 PU de energia em todo o sistema. Tá certo? Então, essa máquina ela é diferente, totalmente diferente da máquina de indução de rotor gaiola de esquilo, né? Ali você trabalha com valores de escorregamento muito baixinhos, estou falando de 1,5%, 2,5%, 3%, 4%, são valores baixos, tá certo? E também, sob o outro ponto de vista, que se você analisar a máquina de indução de rotor em gaiola de esquilo, se o fluxo de energia está para um lado, na máquina, eu digo no estator, então você tem ali a máquina funcionando como um motor, tá certo? Escorregamento positivo. Se você tem fluxo no outro lado, a máquina trabalhando como um gerador, escorregamento negativo. Então, se torque é positivo, se torque é negativo, trabalha como motor, como gerador. E quem manda é o escorregamento. Escorregamento positivo, motor, escorregamento negativo, gerador. Máquina de indução de rotor bobinado ou máquina de indução duplamente alimentada, isso aí não tem nada a ver. Ela pode trabalhar o tempo todo como gerador, porém, no circuito do rotor eu posso ter inversão de fluxo de energia e mesmo assim a máquina estará trabalhando como um gerador. Ok, pessoal? Bom, então nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Eu espero que tenha ficado claro, tá certo? Esses conceitos. E aí nós vamos deixar para tirar as dúvidas nas aulas remotas. Um abraço e até a próxima.